Galera, vamos lá, continuando então nossa aula de cinemática. Eu dei uma olhadinha na aula de gráficos, a aula de gráficos não estava muito legal, refilmei, então vai ficar agora legalzinha, só que eu vou usar um simulador que eu já havia filmado. Esse simulador tá bem legalzinho, deu um trabalho lascado para filmar, então eu vou usar o mesmo simulador, legal? Agora é o seguinte, gráficos do Move. Move é uma matéria que cai demais em qualquer vestibular, e mais da metade das questões de MUV trabalham com gráficos. Você tem que saber uma análise legal de gráficos. Isso que eu vou passar para você hoje é muita informação. Então não é que você tem que pegar tudo de uma vez. Você tem que anotar tudo no teu caderno e usar isso como um resumo, como uma consulta. Você vai consultando isso daí e vai enriquecendo o teu, digamos assim, o teu conhecimento de gráficos. Vamos lá. Sem demoras, bora começar. Gráficos ST, VT e AT. O ST, o espaço por tempo, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Pelo sorvetão, que é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, é uma parábola com a concavidade para cima ou uma parábola com a concavidade para baixo. Pode ter raízes ou não, pode ter raízes reais ou não. Ele não é obrigado a passar pela origem, então pode ser que essa parábola tenha raízes, pode ser que não, não tenha o que fazer. Uma coisa que a gente já tem que saber, concavidade para cima indica aceleração positiva, que é o coeficientezinho que está na frente do t quadrado. Macetinho, aquele macetinho legal que você já deve ter aprendido na matemática, quando as coisas estão positivas na sua vida, você fica feliz, parábola feliz, o azinho é positivo. E quando as coisas estão negativas na sua vida, você fica triste. Tá aí. Então já sabemos que o gráfico ST é um arco de parábola, uma função de segundo grau. No gráfico VT, velocidade versus tempo, nós temos V igual a V0 mais AT, funçãozinha do primeiro grau, vovoateu. O vovoateu, por ser uma função do primeiro grau, é uma reta. Ou é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente. Os dois tipos podem ser. Quando a reta é crescente, a aceleração é maior que zero. E quando a reta é decrescente, a aceleração é menor que zero. Gráficos ST, gráficos VT, tá aqui. No caso da aceleração, ela pode ser uma constante positiva ou uma constante negativa. Então a aceleração é igual a uma constante. Então, ou o gráfico vai ficar aqui, ou o gráfico vai ficar aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Uma análise criteriosa de todos os pontos desse gráfico. É nesse momento que eu falo. É muita informação. Tá? Então, pausa o vídeo, volta o vídeo, copia no caderno. Se ficar com dúvida, chama no WhatsApp, quem faz os cursos, entendeu? Pode ficar à vontade, mas não pode sair com dúvida. Então vamos lá, começando na nossa parábola. Primeiro ponto, a bolinha preta, é o espaço inicial. É da onde o móvel saiu, não é a origem, é o espaço inicial. A origem é esse ponto aqui, ó, é o xizinho aqui, ó. Isso é origem. Então origem é o momento que ele passa pelo S igual a zero. E espaço inicial é da onde você saiu, não é a mesma coisa. Ah, eu posso ter um espaço inicial valendo zero? Pode. Mas espaço inicial é uma coisa, origem é outra. Aqui também são as passagens pela origem. No vértice da parábola acontece algo que é bastante importante. A velocidade se torna zero e acontece a inversão de sentido do movimento. Então, no vértice, velocidade igual a zero, velocidade igual a zero. É onde ele vai inverter o movimento. Nem todo movimento precisa inverter. Eu posso, por exemplo, frear um carro e parar, e não inverter. Ou eu posso partir do zero, partir da velocidade zero. Tá? Então, nem sempre as parábolas vão estar com as duas partes, antes do vértice e após o vértice. Tem que lembrar disso. Agora alguns pontos no gráfico da velocidade. Esse pontinho preto no gráfico da velocidade
é a velocidade inicial. É a velocidade com que o móvel partiu. O xizinho, vai, fala, o que é o xizinho? Fala. Lógico que você vai falar sozinho, né, Zé? Porque a aula é gravada, mas mesmo assim, fala. O que é o xizinho? Se você falar que é origem, não é não, meu. Não é não. Aqui é velocidade igual a zero, tá? Porque é um gráfico da velocidade e ele não mostra origem. Então aqui é V igual a zero. V igual a zero. E no caso da aceleração positiva crescente, aceleração negativa decrescente, só isso. E no caso da aceleração, é só o valor dela mesmo, né? Aqui, ó, o pontinho aqui, preto, é simplesmente a aceleração e aqui também, simplesmente a aceleração. Onde nesse gráfico ela é positiva e nesse gráfico ela é negativa. Então são 3 gráficos de aceleração positiva, 3 gráficos de aceleração negativa. Já estamos começando a preencher legal nossos gráficos. Agora o que a gente precisa? A gente precisa classificar. Vamos lembrar na classificação, tem que ser com calma, hein? Progressivo e retrógrado. Primeiro eu vou classificar isso. Progressivo e retrógrado. Se você tem alguma dificuldade com isso, escreve, coloca um post-it, coloca lá. Progressivo está indo para frente, velocidade positiva. Está indo para frente, velocidade positiva. Retrógrado está indo para trás, velocidade negativa. Tá? Já dei esse exemplo em aulas lá para trás. O exemplo da Avenida Higienópolis aqui em Londrina. Quem mora em Londrina conhece a Avenida Higienópolis. Ela vai do centro para o shopping. A numeração da Avenida Higienópolis vai do centro para o shopping. Então, carros que estão indo do centro para o shopping estão progressivos, porque eles vão de acordo com a numeração das casas. E quem está vindo do shopping para o centro está no movimento retrógrado, porque está contrário à numeração das casas. Progressivo, vai para frente, velocidade positiva. Retrógrado, vai para trás, velocidade negativa. Sabendo disso, vamos classificar. Caiu uma caneta no teclado ali, tá tudo belezinha. Primeiro essa parte então, roxinha aqui, ó. A parte roxinha, antes do vértice. Ele saiu de um espaço positivo, foi para a origem, foi para o espaço negativo, ele está indo para trás. Então esse movimento é retrógrado. Eu vou colocar abreviadinho aqui, tá? Depois a parte azulzinha é progressiva. Prog, porque agora ele está indo para frente. Então retrógrado, velocidade negativa, progressivo, velocidade positiva. Vamos botar esses sinais aqui. Ó, V maior que zero. Aqui é o eixo do tempo. E aqui vamos escrever também. Vamos apertar aqui. Vai ficar bastante informação. Retrógrado. Aí V menor que zero. Aí. Vai ficar bastante informação, mas vale a pena. Agora o gráfico de baixo. Trecho roxinho. Esse primeiro trecho aqui, ó. Isso daqui é progressivo. V maior que zero. Está indo para frente. Agora o trecho azulzinho, retrógrado. Retrógrado. V menor que zero. Estava indo para frente, parou, começou a ir para trás. Tá? Então progressivo e retrógrado, cuidado. Gráfico da velocidade. O que significa progressivo? Velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Olha aqui, velocidade positiva. Olha aqui, velocidade negativa. Então, esse trecho aqui, ó, retrógrado, V menor que zero. O trecho azulzinho, progressivo. Progressivo, que é V maior que zero. No último gráfico, estou fazendo com carinho aqui para ficar organizado, que vai ter muita informação aqui. Aqui.
progressivo, que é o V maior que zero. Depois, retrógrado, V menor que zero. No último gráfico da aceleração, não tem como eu classificar. Não tem, porque eu não tenho o sinal da velocidade. Não tendo o sinal da velocidade, não classifica. Então não tem nada para fazer por enquanto. Agora, preciso classificar como acelerado e retardado. Ó, essa semana eu estava dando aula num cursinho. Cara, estava dando trabalho ensinar para a menina. Ela sempre falando, ah não, porque acelerado, aceleração positiva. Não, tira isso da sua cabeça. Se você tem essa ideia está errada e você vai errar exercício. Escreve naquele post-it, anota no post-it aí, anota aí. Acelerado aumenta o módulo da velocidade. Ou se quiser colocar em palavras mais simples ainda, vai cada vez mais rápido. Isso é acelerado. Retardado reduz o módulo da velocidade. Vai cada vez mais lento. Isso é retardado. Em termos de sinais, acelerado, V e A tem o mesmo sinal. Ou mais e mais, ou menos e menos. V e A tem o mesmo sinal. E o retardado, sempre sinais trocados. Assim ou assim. De novo, acelerado tem o mesmo sinal, V e A. Retardado, sinais trocados. Quer ver que massa? Duas maneiras da gente ver isso. Aqui é zero. Antes de você parar, você tem que estar pisando no freio. Então não tem nem que ver, né, Zé? Antes de eu parar, eu tenho que estar no movimento retardado. Retarde. Depois que eu paro, eu tenho que estar no movimento acelerado. Acel. Antes de eu parar, eu tenho que estar no movimento retardado. Retarde. Após a parada, eu tenho que estar acelerado. Acel. Segue a mesma linha aqui. Aqui eu parei. Antes de eu parar, retardado. Após eu parar, acelerado. Antes de eu parar, retardado. Após eu parar, acelerado. Simples. Antes de parar, após parar. Após parar. Agora, olha os sinais, olha que legal. Essa parábola inteira tem aceleração positiva. Parábola inteira. Então eu venho aqui e escrevo aceleração maior que zero, aceleração maior que zero. Agora olha que legal. Não deu retardado? Eles têm sinais trocados. Não deu acelerado? Eles têm o mesmo sinal. Sacou? Vamos pro próximo gráfico. Essa parábola inteira tem aceleração negativa. Então vou botar aqui. Aceleração negativa. Vou botar aqui. Aceleração negativa. Primeira perna na retardado tem que ter sinal trocado. Velocidade positiva, aceleração negativa. Sinal trocado. E aqui, o mesmo sinal. Massa, né? Tudo vai fazendo lógica. Vamos ver aqui? Esse gráfico da velocidade é o gráfico das acelerações positivas. O gráfico tem aceleração positiva em tudo. Então, ó, aceleração positiva, aceleração positiva. Vê se bate sinais. Retardado, sinal trocado, acelerado, o mesmo sinal. Sempre vai bater. Aqui é o gráfico das acelerações negativas. Aceleração negativa, aceleração negativa. Sinal trocado, retardado, mesmo sinal acelerado. Ficou na dúvida, meu velho? Volta o vídeo, pega, assiste de novo, você vai me ouvir repetir esse bagulho aqui. No gráfico da aceleração, não tem como classificar. Não tem como classificar acelerado e retardado, porque eu não sei o sinal da velocidade. Se eu não sei o sinal da velocidade, não tem como classificar. Massa, tá indo legal. Agora, além disso, nós temos o cálculo das áreas. Tá?
No caso do gráfico do espaço, não calculo a área dele. Então a análise está completa. No gráfico da velocidade, vou calcular a área agora. Só que eu te faço um desafio. Eu vou pintar uma área aqui, não vou? Vou pintar uma área. Pausa o vídeo agora, mas pausa, pega uma lapiseira e pinte você a área necessária para calcular o ΔS. É a área, eu quero que você pinte a área. Pausa aí. Acredito que você pausou e voltamos agora. Vou pintar a área para você, você compara com o que você fez. É essa daqui e essa daqui, ó. É a área sempre da função até o eixo do tempo. Da função até o eixo do tempo. Tá aqui. Essas são as duas áreas. E o ΔS vai dar essa área. ΔS numericamente igual à área. Lembrando que uma delas vai dar positiva e a outra vai dar negativa. Então eu vou acabar subtraindo. Mesma coisa no gráfico de baixo. Essa área mais essa área. ΔS numericamente igual à área. Bastante informação, né, cara? Olha como é que o quadro vai ficando cheio. E aqui você calcula a área também. Aí essa área aqui... Tem um machucadinho no meu quadro aqui que eu não posso pintar. Essa área aqui, ó, vai me dar o ΔV, tá? Então, ΔV numericamente igual à área. ΔV numericamente igual à área. Tá aí. Então essas são as informações básicas a respeito dos gráficos, tá? O que eu vou fazer agora com você? Eu vou fazer uma questãozinha, vou resolver uma questão agora. E se você ficar com dúvida nessa questão, após a questão, vai ter um simulador de gráficos. O simulador é assim. Vai passar um carrinho em movimento. Eu vou pausar o carrinho. Vou fazer os gráficos. O que você deve fazer? Assista o primeiro movimento. Veja o que eu faço. Nos próximos, assim que eu pausar o carrinho, pause o vídeo e tente você fazer o gráfico antes de eu fazer. São 11 movimentos. Você vai treinar muito gráfico. Eu te garanto que você vai aprender gráfico. Pintou dúvida? Chama no Whats, José. Chama no Whats. Então vamos fazer uma questãozinha. Essa questão que eu vou fazer aqui com vocês agora está na lista de gráficos. E é a questão de número 2. Né? Para quem está assistindo o curso então pelo Hotmart, tem acesso a toda semana às listas e às aulas. Então essa daí é a lista de gráfico, o exercício é o número 2. Vamos lá, deixa eu dar uma ampliada nesse gráfico aqui para você ver. Não, daqui a pouco, deixa eu ler primeiro. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de um dado instante, considerado como zero, ele sofre uma aceleração, sofre 3 acelerações em intervalos de tempos consecutivos, conforme representado abaixo. Ó, uma aceleração negativa, uma aceleração zero e uma aceleração positiva. O automóvel já estava com velocidade e aí ele sofre essas 3 acelerações. Assinale as alternativas que contêm um gráfico que representa o deslocamento do automóvel nesses intervalos de tempo. Nos gráficos 0, 0 representa a origem. E tá aqui. Então tem um monte de gráfico maluco aí para você interpretar. Legal? Vamos lá. Vamos concentrar aqui, ó. Esse carinha. Vou apagar aqui, vou dar um pause, vou apagar e já voltamos. Voltamos. Então desenhei aqui, ó, o gráfico da aceleração que ele me forneceu. Esse é o gráfico da aceleração. Ele já tinha velocidade. Se ele já tinha velocidade, o gráfico do espaço, ele tem que começar assim, ó, inclinadinho. Ele já tinha velocidade. Então o gráfico já começa inclinadinho. Aí com essa aceleração negativa, eu devo considerar que ele era progressivo. Tudo me indica que é isso. O gráfico, assim, o cara não foi
tão rigoroso na fala dele, mas tudo me indica que ele era progressivo e ele teve uma aceleração negativa, então ele está freando. Então esse primeiro movimento aqui é um progressivo retardado. Progressivo retardado. Procure nas parábolas, pausa o vídeo, procura nas parábolas que pedaço de parábola que é progressivo e retardado. Se você procurou, é a primeira perna da primeira parábola. Então seu gráfico começa com a primeira perna da primeira parábola. Começa assim. Depois disso, ele está num MU ou repouso. MU ou repouso. Porque eu não sei se ele freou até parar. Tá? Então, temos duas possibilidades nesse momento. Ou vai ser uma reta horizontal, ou vai ser uma reta inclinada. Reta inclinada é MU, reta horizontal, repouso. Temos as duas opções. Eu vou deixar em MU. Eu vou deixar assim. Se não tiver resposta, eu vou procurar ela com repouso. E depois é um movimento progressivo e acelerado. Um progressivo acelerado. Progressivo acelerado é a primeira perna. Acho que eu tinha falado errado aqui, hein? É a primeira perna da segunda parábola essa, né? Primeira perna da segunda parábola. E agora no progressivo acelerado é a segunda perna da primeira parábola, que vai fazer isso daqui. Aí. Assim. Então deve ter algum gráfico com esse formato ou com esse daqui, ó. Assim. Batendo o olho aqui, deixa eu ver o que eu encontro. Letra A. Tá aí, ó. Letra A, bonitinho. Olha o gráfico aqui grandão. Só porque eu falei não consegui? Aí. Progressivo retardado, movimento uniforme, progressivo acelerado. Legal? Então, cara, fiz um exemplo com vocês. O simulador é muito parecido com isso, só que no simulador são os gráficos VT e ST. Então, cara, dá um relaxinho agora, pausa esse vídeo, toma uma aguinha, senta e faz agora o simulador no capricho. Eu deixei no mesmo vídeo, vai ficar grandinho esse vídeo, mas você pode pausar, dá uma pausinha, vai fazer outra coisa agora e volta com carinho no simulador. Fechou? E depois, exercício, meu velho. Valeu, até a próxima aula. Até mais. Fala, galerinha, aqui é o professor Mendonça de novo e hoje nós vamos trabalhar com gráficos, beleza? Peguei um simuladorzinho, a gente vai mexer com gráficos de movimento uniforme e uniformemente variado. Aprender a ver o movimento real e construir o gráfico. Isso é muito importante. Vários alunos decoram simplesmente o formato que o gráfico é, algumas características, mas não sabem construir o gráfico relacionado a um determinado tipo de movimento, beleza? E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, bora começar? Aqui, ó. Eu peguei um simuladorzinho na internet e ele tem 11 movimentos, beleza? A cada movimento a gente vai fazer o gráfico S e o gráfico T, tranquilo? Regras desse simulador. O carro sempre parte da origem e a reta dos espaços está direcionada para a direita. Todo móvel que vai para a direita, progressivo. Todo móvel vai para a esquerda, retrógrado. Tranquilo? Beleza. Bora começar. Vamos lá. Primeiro movimento. Puxou aqui. Fechou. Vamos ver. É um carrinho que ele está progressivo e com velocidade constante. Beleza? Progressivo com velocidade constante. Pausou o vídeo aqui. E vamos lá, como é que seria um gráfico progressivo com velocidade constante, o gráfico do espaço? Ele vai partir da origem, lembra que foi a nossa regra, progressivo, velocidade constante. Obedece ao S igual a S0 mais VT. O da velocidade vai ser simplesmente isso daqui, um gráfico com velocidade constante, VCT, beleza? Gráfico bem fácil. Continuando.
movimento 2 agora. Então a gente entra no menuzinho, troca o movimento, isso vai acontecer então o tempo todo. Agora vamos ver o que ele faz. Progressivo e retardado, tá? Mais uma vez, progressivo e retardado. Então a gente para o movimento aqui e vamos mandar ver no gráfico. Progressivo e retardado partindo da origem. Então eu não vou sair do vértice de uma parábola, eu vou chegar no vértice de uma parábola, certo? Porque no vértice da parábola o movimento, a velocidade é igual a zero. Então esse movimento vai ficar com essa cara aqui, ó, onde aqui a velocidade é zero. E ele obedece a essa função, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. No caso da velocidade, ele é progressivo, então o gráfico deve ser desenhado na parte de cima, só que ele é retardado. Então ele começa com alta velocidade e reduz a velocidade dele, uma reta. Beleza? Obedecendo a essa expressão aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Progressivo, retardado. Progressivo, retardado. O gráfico do espaço e o gráfico da velocidade. Terceiro movimento. Vira no menuzinho ali, já deixei tudo pronto na folha também. Ele ainda está no segundo movimento, agora vai para o terceiro. Agora ele está retrógrado e constante. Movimento retrógrado com velocidade constante. Beleza, aí. Retrógrado com velocidade constante, partindo da origem, o gráfico vai ter que ser desenhado aqui embaixo, porque a regra nossa no início do vídeo é falar que o carro sempre parte da origem. Então agora a origem vai ficar do lado direito do movimento. A reta dos espaços está orientada para a direita, mas ele sempre parte da origem. Então, retrógrado constante vai dar isso daqui, tá? O espaço uniformemente vai dar para o lado negativo. E retrógrado constante vai dar isso daqui. Beleza? Se ele parte da origem, com movimento retrógrado, ele vai para os espaços negativos e a velocidade é constante, obedecendo ao S igual a S0 mais VT. Próximo movimento. Depois esses movimentos vão começar a ficar mais interessantes, ele vai fazer mais coisas. Retrógrado constante. Movimento 4. Progressivo constante. Dá uma paradinha. Inverte o sentido do movimento. Retrógrado constante. Partindo da origem. Progressivo constante. Dá uma paradinha. Repouso. E retrógrado constante. Certo. Vamos lá, gráfico do espaço, movimento 4. Se ele é progressivo partindo da origem, está aqui. Depois rola um repouso, está aqui. E depois um retrógrado voltando até a origem. Então seu gráfico vai ficar parecendo um trapézio. Parecendo não, é um trapézio, beleza? No caso da velocidade, progressivo constante. Depois ele fica em repouso. Depois retrógrado constante. Certo? Obedece a S igual a S0 mais VT, velocidade constante, repouso, velocidade igual a zero, retrógrado, velocidade negativa, retrógrado. Perfeito? Gráfico do movimento 4. Nota que a gente desconsidera aqui o tempo de parada dele. Perfeito? É um gráfico idealizado. Mais um. Movimentinho 5 agora. Vamos ver o que ele faz. Retrógrado retardado, partindo da origem, repouso, retrógrado constante. Retrógrado retardado, vai ser isso daqui, um arco de parábola, repouso, isso daqui, e retrógrado constante. Olha lá. Eu vou chegar no vértice da parábola, onde a velocidade é zero. Fico em repouso um tempo. Depois eu continuo com velocidade negativa. Retrógrado, retardado. Bom, primeiro que ele está todo retrógrado. O gráfico da velocidade vai ficar aqui embaixo. Se ele é retrógrado e retardado, o gráfico faz isso daqui.
depois rola um repouso, depois velocidade constante. Retrógrado, retardado, velocidade negativa, chegando aqui a velocidade zero, mantenha o repouso e depois velocidade negativa de novo. Tranquilo? Esse foi o movimentinho 5. Vamos ao movimento 6 agora. Movimento 6, progressivo constante, repouso, progressivo acelerado. Progressivo constante, repouso, progressivo acelerado. Beleza? Agora no caso da velocidade. Progressivo constante, repouso, depois progressivo acelerado. Assim. Beleza? E1000, função do primeiro grau. E1000V, função do segundo grau. Se é um E1000, a velocidade é constante. Se é um E1000V, a velocidade varia com a função do primeiro grau. Tranquilo? Esse foi o gráfico 6. Gráfico 7. Retrógrado e acelerado. Apenas um retrógrado acelerado. Então 7 é tranquilo. Retrógrado acelerado partindo da origem. Então ele parte do vértice de uma parábola, só que é para baixo aqui, ó. Partiu da origem, ele vai para os S negativos. Retrógrado, a velocidade é aqui, certo? Velocidade é para o lado de baixo. E acelerado, ela tem que fugir da velocidade zero. Então, retrógrado acelerado está aqui. Perfeito? Velocidade zero, vai aumentando a velocidade para o lado negativo. Partiu da origem, vai aumentando a velocidade para o lado negativo, partindo do S origem, S igual a zero. Muito bom. Gráfico 8. Vamos lá. Aqui eu tinha gravado a tela antes, tá? Eu tinha feito um outro vídeo gravando a tela. Ô louco, esse é difícil. Ah não, tem a paradinha dele. É um retrógrado constante, repouso, e um progressivo acelerado. Um retrógrado constante, partindo da origem. Pam. Repouso. Pam. Aí um progressivo acelerado. Aqui. Tá? Na velocidade, retrógrado constante. Repouso. Progressivo acelerado. Esse é o esquema. Beleza? Voltou com velocidade constante, parou, foi para frente acelerando. Voltou com velocidade constante, parou, foi para frente acelerando. Os últimos 3 gráficos. O vídeo de hoje é curtinho. Então agora o movimento 9. Eita. O que ele fez aí? Vamos entender. Ele foi um retrógrado acelerado. Legal. Ah não, voltei aqui no movimento. Retrógrado acelerado. Aí ele deu um repouso meio milagroso. E depois retrógrado constante. O gráfico vai ficar com uns bicos meio esquisitos. Vamos lá. Retrógrado acelerado. Então eu parto do vértice da parábola, certo? Para baixo, porque eu estou retrógrado. Retrógrado acelerado. Aí ele entra num repouso meio que instantâneo aqui. Repouso. E depois ele continua com retrógrado constante. O gráfico ficou bem esquisito. No caso da velocidade, ele é um retrógrado acelerado. Então ele faz isso. No repouso, ele dá um bico gigante aqui, pula para cá. E depois ele continua retrógrado constante. Certo? Não é muito normal um carro acelerar e dar uma parada instantânea, mas estamos no simulador, é ele que decide. Agora o movimento 10. Retrógrado e retardado. Só? Só. Retrógrado e retardado. Se ele é retardado, eu vou chegar no vértice de uma parábola.
gráfico do espaço para o lado negativo e eu vou chegar no vértice da parábola. Retrógrado retardado. Está aqui. No caso da velocidade, está aqui. Retrógrado retardado. Velocidade negativa indo para o zero. Beleza? E agora, o nosso último gráfico. Nosso último gráfico, vamos ver. Progressivo e acelerado. Só isso. Progressivo e acelerado. Então ele parte do vértice da parábola. Vamos parar só aqui. Ele parte do vértice da parábola e acelera. Progressivo, acelerado, aqui. Tá? Progressivo, velocidade é positiva, acelerado, aqui. Tranquilo? Então fizemos o esboço de 11 gráficos de EMIL, MUV e repouso, beleza? Certo? Ficou com alguma dúvida? Para o vídeo, volta, consulta a tua apostila, teu livro, verifica as classificações que eu fui falando, tá? E tenta entender o gráfico. Quando você pegar um movimento desse que nós treinamos agora com o simulador e entender o gráfico, conseguir montar, aí você vai fazer um monte de exercício de gráfico, valeu? Então, professor Mendonça, se inscreve no canal, divulga esse vídeo. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Um abraço.